Então, pessoal, uma boa tarde para vocês, não é? Hoje nós vamos estudar juntas um texto, né? Na verdade, é um capítulo de um livro em que o Axel Honneth, né, ele escreveu um texto. Entretanto, esse capítulo também ele foi publicado numa revista, num periódico, né? Então, também ele está acessível em periódico. O título do capítulo invisibilidade, né, sobre a epistemologia do reconhecimento. Então, em inglês é Invisibility on the Epistemology of Recognition, né? E eu vou tratar especificamente, né? Eu dei um texto para a minha resenha desse capítulo, né? Invisibilidade em Axel Honneth entre a fenomenologia e a filosofia moral. Então, quando o Axel Honneth ele inicia esse texto dele, eu espero que vocês também tenham lido, ele se baseia, né, na literatura, né, para ele então discorrer sobre a invisibilidade, né? E especificamente ele trabalha, né, especificamente com o prólogo de um livro escrito por esse autor estadunidense, Ralph Ellison, né? O nome do livro é The Invisible Man, né? O Homem Invisível, um livro que data aí de 1952. Né? Então, com base nesse livro, ele vai discorrer, né, sobre a invisibilidade da pessoa preta. Esse livro ele tem uma influência, não é? Existencialista e também modernista. Então, o Ralph Ellison foi influenciado, por exemplo, por Dostoiévski, por outros autores também do existencialismo, mas em particular, eu acho que esse livro ele tem muita influência de um livro do Dostoiévski chamado O Homem do Subsolo, né? Então, a gente vê aí muita similaridade. E, com base nesse livro, né, ele vai discutir, né, uma questão que se denomina, né, o olhar através, né? Como a gente já viu nas aulas do mestrado e doutorado, a gente viu, inclusive, perdão, com base no texto do Simon Dickel, que também, né, trabalha com Axel Honneth, inclusive com esse mesmo texto que a gente está aqui relatando, a questão da visibilidade, da invisibilidade, da hipervisibilidade, não é? A gente viu isso lá. E hoje a gente vai trabalhar com uma questão de olhar através do outro, ou seja, com a invisibilidade. O que que significa esse olhar através de alguém, né? Então, esse romance, ele é contado em primeira pessoa, não é? E trabalha a questão, né, de que esse homem, né, ele nasce no sul dos Estados Unidos, lá ele frequenta a escola, tem a sua formação e depois, então, ele imigra, ou migra para Nova York e vai morar lá no Harlem. No Harlem, então, ele se associa, né, com com a chamada Irmandade, né? E lá também ele vai, não lá, mas eu acho que na sociedade do norte dos Estados Unidos, ele também vai experienciar questões relacionadas à invisibilidade, à violência, à opressão, né? E aqui, em particular, ele vai tratar, como diz aqui na primeira página do capítulo do Axel Honneth, ele vai trabalhar com essa questão da construção interna da personagem. Então, esse é um livro mais intimista, um livro em primeira pessoa. Ele deve também trabalhar com a questão do fluxo de consciência, ou seja, é um tipo de literatura psicológica, não é? Que vai a momentos do passado, retorna e tal, e a gente não sabe exatamente em que momento ele se encontra do passado ou se ele encontra no presente, porque esses tempos eles podem aí se sobrepor. Então, o romance, né, ele apresenta na visão do Honneth, né,
ele apresenta uma forma sutil de racismo, né? E essa forma sutil de racismo, ela se baseia e também numa forma de humilhação, né? Ou seja, é um racismo implícito que conduz à humilhação da pessoa preta, né? E é contra esse tipo de humilhação, né, que a personagem principal ela vai lutar, né, durante todo o percurso aí, toda a trajetória, né, da novela, né? E nessa medida, o Axel Honneth, ele vai entender, né, ele vai querer entender se esse olhar através, né, que tem muito a ver com uma pegada fenomenológica, né, se esse olhar através, ele caracteriza ou não caracteriza a invisibilidade. De antemão, eu já digo que sim, que caracteriza a invisibilidade, né? Trata-se aqui, né, de um tipo de invisibilidade intencional, né, como diz aqui no próprio texto do Axel Honneth, né? E essa invisibilidade intencional, né, ela tem aí um aspecto que o Axel Honneth diz, que é um aspecto performativo, né? Performativo, né? Não, é performativo. E o que significa que ela se apresenta, né, no próprio desempenho social, mas também nas próprias práticas sociais, né? Por meio do quê? Por meio não só da palavra falada, mas aqui, como é uma invisibilidade intencional, por meio de ações implícitas, né? Se são ações implícitas, é por meio também de uma, não de uma linguagem falada e muito menos de uma linguagem escrita, mas sim por meio do que ele denomina aqui de uma pré-linguagem. E nessa pré-linguagem, ele coloca ali as expressões faciais e os gestos. Hum, se vocês tiverem dúvida, gente, só me perguntar aqui. Com base, não fica muito claro se é com base no livro, no romance, ou se são exemplos trazidos pelo próprio Axel Honneth, né? Mas eu creio que sejam exemplos fundados no próprio romance, né? Ele vai dizer, né, que, por exemplo, quando uma pessoa vê uma outra, né? No caso, a pessoa preta, né? E se mostra, né? Ele vê, ou seja, houve um ato aí de atenção, mas depois ele se mostra desatento, né? É, numa performance assim social, num desempenho social, né, que ele acaba por ignorar aquela pessoa. Em vez de cumprimentar aquela pessoa, ele ignora aquela pessoa, né? Ou seja, ele se mostra socialmente, né, através de uma faceta, né, de desatenção. Mas não, ele viu aquela pessoa, né? Então, existe aí um falseamento da própria visada que o sujeito branco dá em direção à pessoa preta, né? Ele demonstra socialmente desatenção, demonstra socialmente é, não só desatenção, mas também ignorância, ou seja, ele ignora a outra pessoa, né? Mas ele a viu, ele a identificou anteriormente. Do mesmo modo, ele traz aqui um outro exemplo que é em relação à senhora, né? Mas enfim, a mulher que faz a limpeza da casa, não é? Que é totalmente ignorada pelo homem branco, né? Por ela ser uma pessoa preta, né? E ela é ignorada completamente, ou seja, para ele essa pessoa ela não tem um significado social, né? É, então, esse ato de ignorar o outro é um ato que, em outros termos, é um ato de humilhação, né? Hum, que tem essa representação de, eh, de desatenção, de ignorar, de humilhação do outro. Hum, Então, antes de eu entrar na visibilidade, a invisibilidade aqui, não é? Ela é intencional, ou seja, ela é dirigida a um outro, né? É um ato perceptivo, né, de visão, uma visão que intencionalmente objetiva ignorar o outro, né?
E esse outro, né, como a gente sabe na fenomenologia, não é? Esse outro nem se transforma num sujeito, né? Ele é uma coisa ainda no mundo, porque intencionalmente ele é invisibilizado. Então, ele não se transforma nem em objeto e muito menos em sujeito. Ele continua sendo uma coisa no mundo. Então, aqui na página 113, ele começa a discorrer, né, sobre essa questão específica, né, a concepção de visibilidade e de invisibilidade. E aqui ele vai dizer, não é, que a visibilidade, ela, ela se caracteriza, na realidade, por uma visada que busca identificar o outro em suas propriedades, né? E ele dá alguns exemplos aqui no texto. Eu vou pedir então que vocês depois falem sobre esses exemplos. Hum, então, a visibilidade ela tem a ver com essa identificação elementar, cognitiva, né, de detectar no outro propriedades claramente definidas, como eu diria aí racionalidade, consciência, é, a personalidade do outro, ou seja, uma história de vida, a, a autodeterminação. Eu diria que essas seriam assim algumas propriedades desse indivíduo, tá? Propriedades que dizem respeito à sua pessoalidade, e propriedades também que dizem respeito à sua própria personalidade, porque eu estou tratando também aqui da biografia. Como ele não faz um corte específico sobre que propriedades são essas, creio eu que reúna tanto propriedades relativas à pessoalidade quanto as relativas à personalidade, né? Ahm, e aí ele vai dizer, não é, também que eu achei muito importante, eu destaquei esse texto, esse trecho, que a visibilidade ela designa muito mais do que uma, uma possibilidade de percepção ou uma capacidade de percepção, né? Eu acho que essa palavra em alemão aqui que foi traduzida para o inglês, né? Eu acho que indica mais uma possibilidade de percepção, perceivability, né? Porque ela implica ou ela acarreta a capacidade de uma identificação elementar e individual, né? E aí eu vou parar nesse ponto e pedir para vocês, então, é, trazerem alguns exemplos fundados no texto, né, que trabalhem essa questão da visibilidade. Ele traz aqui na 113, inclusive. Vocês poderiam me dizer? Prof, eu não sei se eu estou lembrando de modo correto, porque eu li nessa correria desse processo seletivo do DAD, minha cabeça tá. Mas eu achei interessante o fato de que você precisa, para invisibilizar alguém, primeiro ver, né, essa pessoa. E aquele exemplo que se trouxe de como no passado pessoas da nobreza se despiam na frente, né, de pessoas consideradas inferiores, porque eram servas, enfim, e que de fato ali haveria essa invisibilidade, porque não tinha nenhum problema social em você fazer algo que você não faria em frente de outras pessoas iguais. Eu não sei se era isso que a senhora estava. Sim, na verdade ele vai. Fala, Karina, acho que a Karina quer falar também. Pode falar, professora, depois eu falo. Me parece que a questão da visibilidade aqui tem a ver com o fato de só é visível para ele aqueles que ele considera pessoas, né? Que Exato. têm determinadas propriedades que a ou identifica, né, como pessoa, né? Ou seja, propriedades relativas à sua própria pessoalidade, né? Como racionalidade, consciência, mas também relativa à sua própria personalidade, ou seja, que aquela pessoa ela tem uma trajetória, uma narrativa de vida, uma história de vida que merece também ser levada em consideração. Eu acho que a questão da visibilidade aqui ela está muito atada com esse aspecto cognitivo de você. Depois ele vai discorrer sobre essa questão cognitiva de identificar
o outro ou a outra como sendo um sujeito, né? Então, então quem é que ele considera, né, o homem branco, né? Quem é que eles consideram dentro desse romance como sujeitos, né? Então, por exclusão, né, pelo próprio relato no romance, são aqueles que não são pretos, né? Ou que não estão numa posição subalterna, não são servos, não é? Ou não foram escravizados, né? Nesse sentido, eu concordo, Ana. Karina, Então, professora, eu achei interessante isso que a senhora tinha comentado antes, que a invisibilidade faz com que a pessoa, não é nem que eu considere como sujeito, mas nem um objeto eu considero, né? E eu fiquei pensando que eu fui lá para a página 113, e aí tem aqui uma descrição, né? A visibilidade física tem a ver com eu reconhecer um contexto, né, em que eu reconheça como um objeto que naquela situação tem propriedades relevantes. Então, tem a ver com situações em que aquela outra pessoa pode ter propriedades relevantes. Aí eu fiquei pensando que isso pode ser não só na questão racial, né? Por uhum, exemplo, sei lá, uma reunião de trabalho em que uma mulher geralmente não é dada voz para uma ideia, para discutir um problema, porque aquela mulher, ali por uma questão de gênero, é invisibilizada, né? Então, naquela situação aquela mulher não é considerada enquanto em outras, se fosse discutir, sei lá, um trabalho doméstico, eu ia perguntar a opinião dela. Então, eu achei interessante essa coisa de ser situacional, não sei. isso, isso. E também fiquei pensando em outros casos, até não só por gênero, mas por idade. Às vezes a pessoa vê, ah, não, essa pessoa é muito nova, não tem nem o que dizer em relação a isso, então não vamos considerar o que ela tem a dizer. Então, eu fiquei pensando nesses outros exemplos além do racial. Perfeito. A gente também poderia pensar em outras minorias, né? Quer dizer, minorias entre aspas, entre outros sujeitos vulneráveis, né? Grupos vulneráveis também. Pessoas com deficiência, por exemplo, a gente poderia pensar também, né? Então, é exatamente isso. Então, essa questão situacional que ele está se referindo é uma situação, é um contexto, por aquilo que a gente compreende do texto, espaço-temporal, ou seja, é uma situação que tem um espaço, né? Um- uma comunidade, uma sociedade aí definidas, não é? Uma cultura definidas, e também do ponto de vista temporal, né? Então, aí no caso específico desse romance, né, a década daí de 50, né? Ele foi escrito, né, na década de 50, né? E a questão da invisibilidade, né, é aquela situação em que um sujeito não conhece o outro, porque é uma questão cognitiva, porque a cognição ela vai ter a ver aqui com a questão de identificar quais são as propriedades de uma outra pessoa, né, a quem a gente está dirigindo o olhar, né? Então, essa outra pessoa, né, no campo da invisibilidade, ela não está presente no campo perceptual daquele sujeito que está olhando, né? Ahn, é, Além disso, eu já falei em relação à questão para a gente dizer que um outro é, nos é visível, ele tem que estar dentro desse contexto, de uma situação espaço-temporal definida, né? Eu acho que a gente também já falou sobre isso, né? Então, aqui ele coloca essa questão no finalzinho da 113, né? Ele diz que a visibilidade física implica, né? Eu até coloquei aí acho que no slide, implica uma forma elementar, né, de identificação individual, né? E de acordo com isso, representa uma forma primária, original, primitiva daquilo que nós chamamos de conhecimento, né? A palavra em alemão, então, é Erkennen, né? Essa questão ele vai desenvolver posteriormente na questão específica, né?
da relação entre a mãe e o bebê, não é? A mãe e a criancinha, não é? Então, ele vai, inclusive, posteriormente dizer que o conhecimento, né, ele se dá numa esfera íntima, né? Enquanto que o reconhecimento numa esfera social, eu até me adiantei aqui. Ahn, ahn, então, ele vai, o que eu achei interessante, já indo lá para a página 114, né, é que ele vai trabalhar, né, com esse sentido literal e figurativo, né, da visibilidade, né? E diz, é uma palavra, é uma expressão aqui forte, né, também, que a, o sentido figurativo, né, ele pressupõe a visibilidade no sentido literal, né? Então, aqui ele vai dizer, por exemplo, né, que o sujeito que, perdão, que, ahn, que diz que uma outra pessoa está olhando através dele, né, que o ignora, ou que o overlook, essa palavra é tão interessante, esse verbo em inglês, né, que o olhar ultrapassa essa pessoa, né? Se a gente for pensar no sentido literal, né? Que ignora, né? Que é desdém, né? Que a deixa de lado, né? Já está ah, já está dentro do campo, né? De identificação primária do próprio sujeito, né? Então, eu coloquei aqui, não é essa frase no slide, né? Só podemos afirmar que um outro sujeito olhou através de nós, ou seja, se nós fomos ignorados, quando esse outro sujeito já nos atribuiu uma identificação primária, né? Então, em verdade, o ato da invisibilidade, ele tem a ver com isso. Na verdade, o outro sujeito para o qual o primeiro, tem o sujeito um e o sujeito 2, né? Então, o sujeito um está olhando para o sujeito 2 e deliberadamente, intencionalmente, ele ignora esse sujeito, ele finge performativamente que aquele outro não existe, né? Ele não se encontra dentro do mundo, né? Então, ele olha através desse outro sujeito, né? Então, está aqui esse aspecto, né, de ignorar associado com essa, o que ele denomina aqui, né, de uma fenomenologia, né, da invisibilidade, né? Ou seja, usa-se de um ato perceptivo para ignorar, não é? Um outro, porque nem, eu não posso nem dizer que o outro é sujeito, né? Porque não foi olhado, né? Um outro no mundo, né? Então esse outro é sempre o outro que não tem, que é uma coisa ou é um outro, né? Ele não tem, ele não é sujeito, né? Não é nem sujeito também na pessoa, né? Ele sempre vai ser aquele outro. Ah, e aqui eu coloquei algumas questões, algumas figurinhas assim interessantes para a gente pensar sobre essa fenomenologia da invisibilidade, não é? Então, é o ato de silenciar por meio da violência, não é? É o ato de ser ignorado por um grupo, é o ato de calar, como a Karina disse, né, também, né? Calar uma outra pessoa, não dar voz a uma outra pessoa, né? Existem outros, não escutar o outro, porque eu acho que aqui também a gente pode ampliar esse sentido de invisibilidade também para outros, outras sensações, né? Então, o escutar, o não falar, calar, não é? Silenciar, né? Hum, vocês gostariam de falar um pouquinho sobre essa questão aqui da 114? Algum ponto que vocês gostariam de trazer? Professora, eu até lendo o texto, eu me lembrei de uma situação dessa questão da invisibilidade, de ver o outro, mas não o enxergar, não sei se poderia usar essa expressão, né? De uma situação que, infelizmente, é até um lugar comum, mas na semana passada, o início dessa semana, eu não me recordo bem, uma determinada pessoa
pública passou por um episódio onde ela, por conta dessa questão comum de fazer vídeos, uma certa exposição, divulgação de questões íntimas, né, da casa, e tinha uma funcionária, que eu acho que era babá de um dos filhos, e estava fazendo algumas coisas. Então, assim, essa pessoa, ninguém pergunta se ela gostaria de ser exposta ali numa rede social. A rede social não é dela, é da patroa, e ela é exposta porque ela está trabalhando e a patroa, o trabalho da patroa é aquele, enfim. E aí, na situação em que ela foi filmada, ela estava abaixada, enchendo, sem nenhum instrumento, enchendo, soprando, enchendo a piscina do filho da menina. E aí as pessoas criticaram, nossa, ela está enchendo isso, assoprando. E daí, quando ela foi se justificar, ela não se refere à pessoa pelo nome, é a babá o tempo inteiro, ou seja, ela não tem identidade, ela é a babá. Ela não é Camila, não é Ana, não é Karina, ela é a babá, não tem identidade. E mais, ela viria fazer um vídeo. Será que ela gostaria de fazer um vídeo com uma claro. pessoa publicamente exposta, que tem uma série de outras pessoas que iriam? Será que ela gostaria de fazer um vídeo expondo aquela situação? Será que a percepção dela, de fato, seria dita naquele vídeo? Ou ela iria passar por mais um episódio de todas as percepções delas seriam invisibilizadas. Ela iria reproduzir alguma coisa que por conta da situação e aqui do espaço que ela ocupa dentro daquela relação, o que ela diz não parece importar muito. A vontade dela, ela é exposta e ela perde a questão de ser alguém. Ela foi filmada como uma piscina que estava sendo preparada para a criança brincar, como um objeto, como mais um componente daquele. E o texto me fez lembrar sobre isso, como ela está sendo vista, ela está ali, mas ela não está sendo percebida. O texto, eu acho que ele se liga a essa situação em que ele vai dar um nome muito particular para isso, chama humilhação, não é? Isso é uma humilhação, né? É você estar numa situação e você ser completamente ignorada, né? Eu tive até uma visão que eu trouxe aqui, um pouco diferente da do Axel Honneth, né? Eu acho que nessa situação o outro nem tem uma identidade, o outro é um outro, né? Como eu já disse, não é? Ele é uma coisa, né? Ele não vai ser nenhum objeto e nenhum sujeito no mundo, né? Por Axel Honneth é um pouco diferente, né? Se a gente for ler essa frase aí que eu coloquei, só podemos afirmar que um outro sujeito olhou através de nós, ou seja, se nós fomos ignorados, quando esse outro sujeito já nos atribuiu uma identificação primária. Então, para o Axel Honneth, esse outro sujeito, ele tem sim uma identidade. Essa pessoa que trabalha para essa outra ali, que está assoprando, né, para encher a piscina, isso é um cúmulo, né, para encher a piscina da outra, né, outras situações, como a da mulher, como do preto, como a pessoa com deficiência, enfim, várias outras situações, né, que a gente tem, que a gente, enfim, se apresenta na vida cotidiana da gente, né, na visão do Honneth, esse outro não é um outro, né, não é o outro no sentido de que eu estou dizendo aqui, que não é um nada na visão dele. Esse outro, para o Honneth, ele já foi identificado primariamente por essa pessoa, que intencionalmente, né, ignora esse outro. Então, enquanto eu penso, do ponto de vista fenomenológico, que esse outro, ele não é objeto e nem sujeito, o Axel Honneth vai dizer assim, olha, ele não vai trabalhar com isso, né? Ele vai dizer, é um outro que já foi identificado primariamente, mas que intencionalmente ele é ignorado pelo sujeito branco, pelo homem, pela patroa, enfim, né? Então, e aí eu fiquei me perguntando nesse texto, né, porque eu acho que aí ele não responde, né, qual é a identificação primária que ele dá, então, para esse outro que é ignorado, né? Porque será que é um outro que tem propriedades, né, identificado por suas propriedades, que tem racionalidade, que tem consciência, que tem autodeterminação, né, que tem uma história de vida,
né? E que intencionalmente se ignora isso, né? Ou, como eu penso, este outro é um outro assim indefinido, abstrato no mundo em que eu não se atribui a ele, né? Nem consciência, nem autonomia, nem respeito, nem autodeterminação, nem dignidade, enfim, nenhum tipo de valor, né? Porque esse outro é uma coisa, ele não se, ele, né? Não existe um ato intencional de tornar esse outro uma consciência também. Ele nem consciência tem. Mas o Ronald, ele deixa isso um pouco assim meio nublado, né? E dizendo que esse outro, ele foi já identificado primariamente pelo primeiro sujeito, né? Que o ignora, que intencionalmente o humilha, né? Por meio desse olhar através, né? Professora, Pode falar, cara. a senhora concluiu agora com essa palavra, né? Uma coisa sem valor. E eu tinha notado justamente isso, Fala, essa pode. visão do outro como uma coisa sem valor. Até essa palavra humilhação me remeteu muito isso, que parece que a pessoa que está percebendo a outra, ela se considera de um valor a mais superior que a outra, e a outra não tem valor nenhum, então por isso eu posso impor minhas percepções do que foi ignorar as dela, né? Então, Perfeito. e aí a senhora foi fazendo seu raciocínio, foi justamente isso que eu tinha entendido, essa questão da desvalorização da outra pessoa. Ele até fala disso no texto depois, né? Quando ele fala de Kant e tudo mais, né? Isso. Eu acho isso interessante, porque quando você não atribui valor ao outro, né? Você pode o quê? Pode humilhar, pode ignorar, pode aniquilar, pode registrar, pode violentar, pode oprimir, pode, né? Porque ele é um nada, não é? Ele é não é nem um objeto, né? Ele nem se mostrou no mundo, né? De forma intencional, né? Então é essa situação aqui que ele tá aí trazendo, né? Sobre esse fenômeno da invisibilidade. Deixa eu ver aqui. Isso, eu estou tratando. Então, na página 115, ele vai falar um pouco mais sobre essa questão da fenomenologia da invisibilidade, né? Então, ele vai dizer, aqui eu destaquei, né, que ela, esse olhar através do outro, né, ele tem muito mais a ver, não é, a, com aspectos mais relacionados a uma linguagem pré-linguística, né, como gestos, é, como gestos que nos dizem que nessas relações, né, há expressões faciais, né, ações que dizem que aquele outro ele é inexistente, né? Ele não se coloca, ele não se põe, ele não se encontra incorporado no mundo, não é? Então, esse outro, como bem diz aqui o Monet, ele, ele é socialmente invisível, né? Ele não tem qualquer tipo de expressão pública. Então, ele vai dizer aqui um pouco antes que a questão da invisibilidade não tem apenas um aspecto cognitivo nela, mas vai além disso, né? Ela está num âmbito também que ele vai dizer do matter of facts, né? Ou seja, está num campo aí factual, né? Está num campo aí público, né? Das práticas sociais, né? Das práticas histórico-sociais, né? E ele também aqui vai dizer sobre essa questão, na página 115, ele vai tratar aqui também sobre a questão do conhecer e reconhecer, não é? Que são dois verbos aí diferentes em alemão, né? Erkennen, conhecer, e anerkennen, que é reconhecer, né?
E o reconhecimento, ele já vai antecipando nesse ponto do texto, ele tem a ver com a questão da validação social, né? Validação do valor social, que a gente já estava, inclusive, tratando aqui, né? E aí eu coloquei no slide, né, que com base aqui na página 115 e 116, né, sobre essa questão de que são duas frases aí principais, o reconhecimento e o tornar-se visível, né, ele já vai então começar a trabalhar a questão do reconhecimento, o que que é isso, né, que está para além do conhecimento, e o reconhecimento é um tipo de validação social, né? Então, como eu coloco ali no slide, né, conhecer, né, alguém significa identificar esse indivíduo, e a gente já falou sobre isso, né? E reconhecer alguém é o ato expressivo por meio das expressões faciais e do gestual, né, através do qual esse conhecimento é conferido com o significado positivo de uma afirmação. Ou seja, eu afirmo que o outro existe no mundo, né? Que o outro está incorporado no mundo por meio de atos expressivos, gestos, expressões faciais, né? E ele também vai dizer que o conhecimento, né, não é um ato público, né? Ele está muito relacionado com a esfera da intimidade, com a esfera privada, né? Então, o conhecimento me parece aqui que ele trabalha muito mais em relação a relação, por exemplo, entre a mãe e o bebê, a mãe e a criança. Ele vai trabalhar essa questão, né? Enquanto que o reconhecimento, e a gente já viu isso no outro livro dele, que é a luta pelo reconhecimento, né? Ele tem muito mais uma característica, não é, social, tá certo? O que é aqui? Algum ponto, gente, em relação à página 116? Gostariam de falar? Tá. Então, deixa eu ver aqui, se eu acho que eu não pulei nada, não, né? Então, aqui ele vai falar, eu ainda vou chegar lá, sobre a questão do reconhecimento, né? Ele é performático, ele vai dizer, não é? Ou seja, ele tem um desempenho social. E o reconhecimento também tem uma outra vertente que o caracteriza, que é que ele tem um caráter moral. Então, ele é ao mesmo tempo performático e é moral, né? Então, ele tem um caráter prático, social e um caráter moral, né? Um caráter normativo. Então, ele vai dizer, portanto, ao final desse texto, que o reconhecimento ele é normativo, né? Então, o reconhecimento é performático, porque está atado ao quê? Às respostas expressivas, né? Essas respostas expressivas, de novo, essas respostas simbólicas, né? Que se dão através dos sinais, né? De encorajamento, sinais de que a pessoa está disposta a ajudar uma outra, que uma simpatiza com a outra, não é? Ele vai falar sobre isso. Então, esses modos práticos de dar ao outro essas respostas pré-linguísticas, que são através dos gestos e também da expressão facial, elas, na verdade, são uma reação, né, que são necessárias para fazer justiça, aí também vem um aspecto normativo disso, ou seja, fazer justiça à pessoa reconhecida, né? Então, é através dessas respostas, eu diria, corporais, né? Que se mostra, né? Que a gente mostra que o outro existe para a gente no mundo e que a gente estabelece com ele, então, uma relação. E que a gente também faz justiça, e aí tem um aspecto normativo, a gente faz justiça a essa outra pessoa como sendo uma pessoa. Primeiro, como sendo uma pessoa. Segundo, que é uma pessoa reconhecida, né? Ah, então, ele vai também tratar aqui sobre múltiplas expressões, né, que nessa página aqui, 117, ele vai tratar dessa questão do reconhecimento, então, tendo esse aspecto moral,
né? Ele vai trabalhar aqui como, por exemplo, vai tratar das ações para o bem-estar, que contribuem para o bem-estar da criança, né? E aí eu gostaria que vocês trabalhassem um pouquinho esse exemplo comigo, né? Que é a questão do cuidador ou cuidadora, vamos colocar cuidadora, né? E a criança. Como é que essa criança, né, como é que a cuidadora insere essa criança no meio social, né? Por meio de que ações, né? Então imagina ali uma criancinha de 2, 3 anos, né? Então como é que ela é inserida dentro desse meio social, né? Pelo meio comunitário, né? Da família, né? Depois o meio social para a escola, vai para a creche, depois vai para a escola, né? Ou brincar no enfim, com outras crianças, como é que é feito isso? Como é que se dá esse reconhecimento de que aquela criancinha, não é, é um sujeito no mundo, né? E aí ele vai trabalhar, por exemplo, né, com esses gestos pré-linguísticos, né, aos quais eu já me referi. Não, um deles eu não me referi, né? Nenhum dos dois eu me referi, que é o sorriso e a empatia, né? Ele também aqui vai falar, como está no slide, né, nos sinais da cuidadora, né, que revelam que ela está comprometida. Não precisa falar, mas é um gestual, facial, corporal, né, de que ela está comprometida com o cuidado daquela criança, né? E isso, sem dúvida, contribui para o desenvolvimento, né, daquela criança. O que que significa, em outros termos? Que aquela criança, né, ela possa, no futuro, né, se desenvolver num sujeito, né, que esteja aberto para o mundo, né, que seja incorporado no mundo, situado no mundo e aberto para ele, né? Três aí palavras fenomenológicas, não é? Então, situar, incorporado, situado e aberto para o mundo, né? Para as possibilidades desse mundo. E aí vocês poderiam talvez tratar, gente, aqui, trazer alguns exemplos, né, que foram aqui trazidos, né, pelo autor, que revelam esse cuidado, né, da mãe em relação ao filho. Como é que ela insere essa criança na comunidade, por exemplo, na escola, né, de acordo com os exemplos aqui da 117, na visão de vocês aí. Eu entendi que me pareceu ser um processo, né, que a mãe cuidadora, enfim, vai desenvolvendo com essa criança em que elas mutuamente vai havendo uma troca, né, de gestos, de comportamentos, de sentimentos, né, percepções, e que isso vai possibilitando que a criança desenvolva habilidades sociais, pelo menos foi assim que eu consegui entender, né? Respostas sociais. E aí isso começa com um sorriso, com palavras ou sinais de encorajamento. Um exemplo seria, na minha opinião, a criança está começando a andar ou fazer coisas de forma mais autônoma, e a gente sorri, bate palma com qualquer mínimo progresso, e, e a criança vai aprendendo que aquele é um sinal de encorajamento, é um sinal de que ela está indo bem, e que caso ela precise de alguma coisa, ela vai ser ajudada, que ela é querida, que existe alguém que a ama, que devota atenção a ela. Foram essas as questões que eu percebi. Perfeito. Alguém mais, gente? Eu pensei algo semelhante, inclusive a Camila falou agora essa coisa de bater palma. Eu tenho um sobrinho de 2 anos, né? Então a gente tem muito isso de ele fazer alguma coisa bem ou alguma coisa nova, diferente de bater a palma. Agora ele mesmo, quando ele percebe que ele fez algo a mais, ele mesmo começa a bater palma, falar, tipo, olha, eu consegui. Então ele aprendeu até esse gesto
de reconhecimento dele mesmo, porque ele Exato, viu. isso. Então ele se reconhece, porque ele aprendeu que aquele gesto de bater palma é de reconhecer. Então ele percebeu, ele tem 2 anos agora, está começando a perceber nele mesmo quando ele é bem sucedido em alguma coisa, e aí ele bate palma, puxa a palma para si mesmo. Eu achei isso Ele bem traz isso no interessante. texto, inclusive, né? Ele vai falar sobre a criança, né? Mas, inclusive, eu acho que eu falo sobre isso aqui na minha relatoria, em que ele vai trazer justamente um exemplo de uma criancinha que ela, no primeiro ano, recebe o reconhecimento do pai e da mãe. Meses depois, ela vai refletir, num ato reflexivo, né? Ela vai é, se reconhecer, né? Ela vai se reconhecer, né? Através de um ato Uhum. reflexivo, né? E como um sujeito, né, no mundo, né? Isso é muito interessante, assim. Como um Sim. sujeito pequenininho, né, no mundo, né? É. Como um sujeito em formação e desenvolvimento, né? Uhum. E até essa parte do texto me lembrou muito até a que a gente leu do outro texto do Ronald, que ele cita o Winnicott, se eu não me engano, né? Que ele Uhum, fala também dessa relação das crianças, que primeiro a criança se vê como um com a mãe, né? uhum, Depois que ela vai se desconectando e isso. justamente se reconhecendo como um sujeito único. E aí foi o que eu Uhum, entendi dessa parte do texto, foi isso, a importância desses gestos, dessas demonstrações vindo de uma outra pessoa, de encorajar essa percepção própria de que eu não sou um com a minha mãe, né? Eu sou um sujeito próprio. E como é importante demonstrar que ela é aceita, né? Bem aceita, acolhida, justamente para ela criar isso mais de forma melhor, não de forma traumática, né? Isso uhum. me lembra sempre uma citação, acho que é do Eric Matthews, não lembro agora, que ele fala que nós somos, primeiro nós somos segunda pessoa, e nós depois para nos tornarmos primeira pessoa, né? E a gente só é uma primeira pessoa melhor, com autonomia, quando a gente é bem tratado como uma segunda pessoa, né? Então essa relação desse A desenvolvimento gente de tem uma. que desenvolver isso mais agora. Teria que desenvolver Ele isso. fala, ele fala, nós somos melhores primeiras pessoas quando somos bem tratados como uma segunda pessoa. Então, eu sou primeiro, eu entendo que eu sou um outro, eu me entendo como uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa, tipo, um você, para depois eu entender que eu sou um eu. Então, Entendi. quando eu sou bem tratado como um você, quando um outro me trata bem, depois eu vou ser uma pessoa melhor, um eu melhor, uma pessoa mais autônoma. Acho que é nesse sentido. Tem Então, esse, é isso um sentido bem psicanalítico isso, né? Ou seja, aquela questão, né? Você não falando, enfim, de Lacan, nada disso, mas assim, está completamente atado ao outro, né? Não existe uma dissociação, você é um ser aí que está ligado à mãe, né? Enfim. E aí, né, num determinado momento você vai se separando da mãe, né? Você vai olhando aquela mãe, né? Então você está lá acho que é segunda, terceira pessoa, né? Tá lá com aquela mãe, e aí você vai, né, se constituindo como um sujeito em primeira pessoa separado, né? Vai se separando lentamente daquela mãe, né? É um processo aí é, de psicanalítico, né, também, eu né? acho que é nesse sentido a citação. Não, Então, perfeito. Eu foi. acho que está no Winnicott também, né? Tá lá no Lacan isso também, né? Eles dão nomes para isso, nomes assim, né, elaborados para isso, mas é basicamente essa questão, né? É, Ahn, bom, então agora a gente vai passar para essa questão relativa ao reconhecimento, à afirmação ou confirmação, né? Que ele vai falar aqui. Não sei se eu me adiantei muito, eu tinha que ter, não sei. Bom, deixa eu ver aqui. Sobre a questão da aprovação social, da validação, possuir uma validação social, né? Ele vai tratar disso aqui. Quando isso não acontece, está lá na página 119, a gente está diante de um indicador de uma patologia social que pode terminar, né? Que pode, enfim, chegar ao ponto, né, de uma condição de invisibilidade para a pessoa afetada,
né? Então, ele vai dizer aqui no final da 119, né, para qualquer forma, né, ou para toda forma de reconhecimento social de uma pessoa, né, isso depende de uma relação simbólica, né, com os gestos expressivos que estão na comunicação direta assegurada, né, a que cada indivíduo, né, tenha esse tipo de comunicação, não, perdão, de reconhecimento nas relações sociais, nas relações específicas de visibilidade social. Então, ele vai aqui trabalhar com essa questão, né? Ou seja, tem um aspecto simbólico nisso, né? No reconhecimento, né? Ou seja, eu creio aqui que o simbólico ele esteja se referindo justamente esse gesto, aos gestos expressivos, né? Esses gestos expressivos que têm um componente de revelar, né? Por meio da percepção e desse tipo de pré-linguagem, né? Uma comunicação direta com o outro. Afinal de contas, a mãe não vai precisar ficar falando com o filho, né? Ela olha para o filho, aquele olhar pode ser um olhar de afirmação, de confirmação, ou então de reprovação daquele filho, né? E a criança pequena de 2 anos, por exemplo, vai entender, não é? Ou vai começar a entender, melhor dizendo, começar a entender esses gestos, né, de como a Camila colocou, né, de confirmação, de afirmação desse outro sujeito, que em outros termos, ou seja, de reconhecimento dessa criancinha como um sujeito no mundo. Então, ele aqui fala muito sobre essa questão dos gestos corporais expressivos, né? O qual a gente já está falando aqui, né, sobre isso, né? Bom, eu coloquei aqui no slide, né, a questão da afirmação ou confirmação, ou seja, um sujeito concede um valor moral, né, para um outro, né, sujeito que se obriga a cumprir ou a se abster de determinadas ações, né? Ele vai tratar disso aqui eu estou chegando aqui ao Kant, né, ele vai começar a tratar disso. Então, ele vai dizer assim, por exemplo, permitir-se a estar obrigado, né, isso em Kant, né, eu acho que a gente está entrando já em Kant, né, representa um tipo de motivação voluntária, né? Então, estar-se obrigado a, a, a sorrir para o outro, a, a- eu acho que é respeitar o outro, né? A ser simpático com o outro, né? São palavras aqui que ele usa, não é? Isso aí não decorre de uma motivação cognitiva, né, puramente, né, no sentido apenas de querer identificar esse outro comum no mundo, mas sim também isso decorre de um tipo de motivação voluntária. Tem muito da vontade nisso, né? Ou seja, afirmar ou confirmar, reconhecer o outro no mundo decorre de uma motivação voluntária do indivíduo. O indivíduo tem que querer afirmar ou confirmar, ou em outros termos, reconhecer um outro no mundo como um sujeito, né? Então aí, o destinatário é considerado como tendo o valor, né, de receber amor, respeito e solidariedade, que na verdade são três aí é, pilares, não é, da teoria Runetiana, né, que a gente já trabalhou lá no livro dele, o amor, o respeito e a solidariedade. O amor no âmbito da família, o respeito, ele está muito atado com essa questão moral, normativa e também jurídica, não é? Está ligado à própria autonomia, e a solidariedade, ela está ligada a muita questão da estima social, das práticas e experiências sociais. A gente já viu isso também lá no nosso curso, né? A Ana está aqui, por isso estou fazendo essa breve explanação aqui para ela entender. Então, ele não tira amor, respeito, solidariedade ou nada, né? Ele vai aqui fazer uma construção teórica sobre isso, né? Então, ele vai dizer também que ah, experienciar, né, o valor, né, ou seja, experienciar o fato de ter valor, né, de que eu sou digno,
né, de ser reconhecido, significa, ele não fala em dignidade, mas a gente entende isso, né? Experienciar esse valor significa que o sujeito pode levar sua vida, e aqui muito em Kant, né, com autodeterminação racional, né? Então, com autonomia e autodeterminação racional, ou seja, ele pode livremente escolher e seguir seus próprios projetos de vida, porque esses projetos de vida e essa vontade dele de seguir, né, autonomamente, com autodeterminação esses projetos, é validada, tem um valor que é dado por um outro, é afirmado, é confirmado, é reconhecido por um outro. Então, aí em termos práticos, essa representação do valor, né, implica, então, que a vida, não é tratada do ponto de vista também aqui, que ele traz aqui, ela tem um tratamento biográfico, né? E também, eu acho que eu pulei um slide, biográfico, ou seja, o amor, né? Com o comprometimento prático, que é a solidariedade, ou seja, com o estima social, e que o indivíduo é guiado reflexivamente por razões, ou seja, ele tem respeito. Deixa eu só ver aqui se eu pulei um slide. Pulei, né? Sabia que tinha pulado um slide, então eu volto aí. Sobre o reconhecimento, eu acho importante a gente tratar isso, né? O reconhecimento, ele é um gesto expressivo de afirmação e uma meta-ação. Ou seja, ao mesmo tempo, ele é um gesto de afirmação, confirmação de um outro, ele também tem nele um cerne, né, de ação, né? Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Performaticamente, né, deixamos claro para outra pessoa que nós nos vemos obrigados a nos dirigir a ela com respeito e benevolência, né? Então, existe uma auto-obrigação que o indivíduo, né, se coloca a si mesmo, né? Ou seja, de afirmar essa outra pessoa e de se dirigir a ela, né, com respeito e benevolência. Nossa, eu pulei várias coisas, né? Bom, isso eu falei. A gente já falou sobre essa questão também. Ele dá um exemplo aqui da mãe e da filha, não é? Em que ele vai falar, e a gente já falou sobre isso aqui, né? Como é que vai se dar essa relação, né? É, essa relação de afirmação, né, de reconhecimento da filha vai se dar por meio dos gestos, das expressões faciais, né? Em que serão reveladas aí o amor, a devoção, a simpatia, como a Camila também já colocou, o sorriso, a Karina também, o encorajamento, a disposição em ajudar, a atenção. Então, essa é uma linguagem que ele diz que é uma linguagem simbólica, né? E essa linguagem simbólica é uma linguagem importante aí. Acho que ele dá também um nome, ele não fala exatamente isso nesse texto, mas me parece que essa linguagem simbólica é uma linguagem também pré-linguística na visão dele, né? Que é essa linguagem aí gestual, né, facial, né, de afirmação da mãe em relação à filha, mas aí ele não fala filha, ele fala cuidadora, cuidador e a criança, né? Bom, então eu já falei sobre essa questão. Então, a gente já chegou a esse ponto também no texto, em que ele vai tratar dessa questão que o reconhecimento é um gesto expressivo de afirmação e uma meta-ação, né? Já falei sobre isso. Ele, ao mesmo tempo, ele afirma por meio dessa percepção, é tão interessante, por meio dessa percepção facial, gestual, dessa pré-linguagem, né? Que tem um caráter muito corporal, né, implícito, meio de uma linguagem implícita, mas ao mesmo tempo ela se revela como uma ação, não é? E de novo, né, por que ação? Porque nós estamos obrigados por meio da ação temos o dever de nos dirigir a uma pessoa, né, com o respeito que ela merece, com a benevolência que ela merece. Então tem essa questão também do merecimento, mas não no sentido de meritocracia, não, né? É um merecimento muito atado ao valor que essa pessoa tem, né? A esse sujeito, né? Nós temos estima social por esse sujeito, usando aí uma linguagem do Monet, né?
Nós temos uma estima social que é pública, né? Tornamos pública essa estima social, esse valor social desse sujeito para a gente. Então, em virtude disso, né, nós agimos em relação a ele, né, com o devido respeito. E nessa parte aqui do respeito, ele, ele vai aqui, agora tá certo, ele vai trazer aqui na página 121, se vocês quiserem me cortar, gente, para a gente falar sobre algumas coisas. Tá tudo certo até agora? Então, ele vai tratar sobre o que é o respeito. O que é o respeito, né? A gente fala assim, né? Eu acho que essa questão é uma questão difícil, né, da gente tratar, né? O que é o respeito? Ele recorre aí, na página 121, a gente está lá, ele recorre aí à fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é um livro escrito em 1785, por Kant, né? Em alemão, a palavra é Achtung, né? Que significa também consideração. Interessante, né? Não é só respeito, mas consideração. E aí ele vai dizer, né? Eu aqui apenas traduzi em outras palavras o que o autor ele está querendo comunicar, que o respeito de acordo com Kant, e são as palavras de Kant, é a representação de um valor que infringe meu alto amor. Mas aí ele está querendo dizer que essa infração, essa violação do meu alto amor, isso não impõe um peso, um encargo sobre mim mesmo, não é? É, essa supressão do meu alto amor, eu diria, do meu próprio narcisismo, né? Da, do meu, da, é, do meu próprio narcisismo, né? Eu acho que, na verdade, ela se revela como um poder ativo que nós temos, né? E ele coloca isso também no texto, né? De supressão dessas inclinações egóicas, né? Dessas inclinações, inclusive, narcisísticas, né? Então, a gente se domina de um ponto de vista narcisístico, de um ponto de vista egóico, né? Ao destinarmos, né, esse valor, né, a uma outra pessoa. Essa outra pessoa, ela nos obriga, né? Interessante. Nós nos colocamos numa posição de nos sentirmos obrigados a atribuir a ela valor. E nesse sentido, quando nós nos sentimos a fazer essa reflexão, né, então nós nos diminuímos um pouco, né, o nosso imenso ego, né, nós não suprimimos, mas nós diminuímos as nossas inclinações egóicas e narcisísticas, né, para nós atribuirmos esse valor para o outro. Ah, então, não se trata de eu acho que não se trata aqui de uma questão de ser um fardo para ninguém. Isso aqui é uma questão, creio eu, que é uma questão também, obviamente, moral, né, e é pedagógico, né? Nós temos uma questão, um caráter aí pedagógico nisso, né? De autoconsciência, autoaprendizado, né? De autorreflexão, né? Sobre quem somos no mundo e que nós não podemos, né? Desvalorizar sine qua non o outro, né? Suprimindo, né? Como diz o próprio Kant, né? Registrando, né? Ou seja, suprimindo, tratando-o como se fosse uma coisa, não é? Não conferindo a ele um valor próprio, que é o valor da própria dignidade, né? Que está acima de qualquer coisificação, né? Ou seja, nós, ao valorizarmos esse outro, né? Eu estou conversando um pouquinho com Kant aqui, né? Nós aqui conferimos esse outro a dignidade que ele merece, né? Que ele merece como o quê? Como o humano que ele é. Ou seja, que ele é um absoluto em si mesmo e que ele não está aqui neste mundo para servir de fins, para servir como um fim, né? É, egoístico, né? Para os interesses alheios, né? Para os interesses de outros sujeitos.
Algum ponto que vocês gostariam de destacar nessas páginas 121, 122? Eu só fiquei pensando aqui, professora, não tá no texto, mas isso que eu tô acompanhando que a senhora está falando agora, que parece, então, que a pessoa que invisibiliza o outro, né, que faz esse olhar que invisibiliza, ela, antes, então, de até de ter uma percepção errada da outra pessoa, que ela está desvalorizando, né, tirando todo o valor como ser humano daquela pessoa, ela tem primeiro uma visão, uma percepção errada de si mesma, né? Porque nenhum de nós tá nessa autoridade, nessa posição de dizer o que é uma pessoa. Não, a gente não pode dizer o que é uma pessoa de valor, o que não é uma pessoa de valor. Todos os seres humanos têm um Tem valor, valor. né? Então, antes até de ter uma percepção errada daquele outro ser humano, eu estou tendo uma percepção errada de mim mesma. Eu estou me enxergando mais do que eu sou, né? Então, fiquei pensando Aí com um nisso. ego assim, né? Enorme, né? Super O inflado. eu assim, né? Enorme, né? Aí vem essas questões aí narcisísticas que a gente também não vai aqui trabalhar com elas, mas assim, é um ego muito grande, né? É uma arrogância e um poder, não é? Um superpoder que esse humano ele se arroga, né, em desvalorizar, em descartar literalmente um outro como se fosse um- uma coisa, né? Uma coisa que não tem nem valor, né? É, né? Como um nada, né? Então, eu acho que tem essa questão aqui importante, né? E aí eu já tinha pulado, né? Enfim, quando eu passei aqui, eu passei mal o slide, né? Mas eu queria voltar a essa questão da afirmação, da confirmação, que está lá na página 122, né? É, como eu já havia falado um pouco sobre isso, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho agora sobre essa questão da página 122, né, em que ele associa o reconhecimento, a confirmação, a afirmação e validade social. Está no iniciozinho ali da 122. Se vocês pudessem discorrer um pouco a respeito. Eu, eu entendi. Deixa eu abrir aqui novamente, só para não me perder. Eu, eu entendia que dentro dentro dessa, dentro dessa lógica, as pessoas deveriam se perceber como numa posição de reconhecer o outro, né? De reconhecer o outro e, e tratá-lo, dispensar um tratamento que vá de acordo com esse valor que a pessoa tem enquanto pessoa humana, né? Nessa ideia de confirmação, de afirmação e de dar um tratamento que vá de encontro, né, com esse valor social que a pessoa tem enquanto humana. Alguns gestos, alguns comportamentos, eles vão corroborar, eles vão externar, né, vão demonstrar justamente isso, que a gente consegue, que a gente é capaz de enxergar o outro e dá-lo o valor social que ele possui, que ele demanda e que ele merece. Mais alguém, gente? Eu fiquei pensando, não só nesse trecho, mas contexto de um modo geral, não sei se eu viajei, mas com essa ideia de que, essa expressão, né, do reconhecimento seria uma avaliação de valor e que daria, de algum modo, então,
para aquele que está enxergando, enfim, uma autoridade moral, eu fiquei pensando naquele caso dos zoológicos humanos e como que ele Uhum. ficaria assim nesse caso, porque tem um texto do Mbembe que ele fala sobre como, para aquelas pessoas que eram expostas nesses zoológicos, você tinha um monte de gente ali observando, olhando, mas ocorria naquele momento algo como uma suspensão da humanidade delas. Ele usa essa expressão. E eu fiquei pensando nessa expressão que a senhora destacou há um tempo, aquela do overlook, né? E essa ideia de. E, e claro que isso me remeteu também a como os animais hoje são vistos, né, nos diferentes cenários, mas especificamente com essa questão de humanidade, né? De você vem de um lugar moral, de uma posição, como a Karina falou, né? De você se colocar numa posição ali de uma mais elevada e que define a natureza do outro, e você, ao mesmo tempo que você está lá para olhar, você está lá para observar, né? Você está invisibilizando, né, aquelas Isso. pessoas. Aí tem a questão, a gente também trouxe isso também na última aula, né? Eu acho, do mestrado, né? Acho que a Camila, inclusive, ou foi a Karina, enfim, Camila, ou enfim, trouxeram um exemplo do elevador, acho que foi a Camila. E é, tem essa questão de olhar através do outro, né? E tem a questão que essa palavra em inglês agora está me remetendo a essa, enfim, a essa interpretação, né, do verbo, né, que é o overlook, né, olhar por sobre o outro, né? Como se aquele outro, né, não tivesse ali, né? Então, eu acho que são situações, Ana, em que também, em alguns livros, como a gente viu no nosso. Depois, se você quiser consultar, também você pode consultar, não é? Que a Karina relatou, não é? O livro do James Baldwin, né? E do Vincent O. Carter, né? Que são dois livros aí, de estilo autobiográfico, são livros de memórias, né? Em que trabalham justamente isso, né? Eu acho que o exemplo que você está dando é um exemplo que casa com esses dois livros. Por quê? Porque eles trabalham aí com século, 1950, 1960, né? Eles são homens pretos que é, foram morar, né, na Suíça, né? E o James Baldwin também teve uma experiência também em Paris também, né? E como esse olhar branco, né, o olhar do homem branco, né, o atravessava, né? Como se ele fosse, não tivesse, não estivesse ali, né? E aí, inclusive, a gente trabalhou um pouco sobre esse texto, mas não entramos, né, a fundo nesse texto do Axel Honneth. Eu acho que casa justamente com isso. Eu acho que a questão que eu acho que o Honneth, eu acho que ele traz bem essa expressão, que é olhar através do outro, não é nem olhar por cima, né? Você olha o outro, mas olha como se ele não, como ser, né? Como ser, né? Não, como a ficção, né? Não tivesse ali, né? É, então, isso é um sinal, né? Quer dizer, isso demonstra, né? Como esse texto está trazendo aqui, né? Uma desvalorização, né? Primariamente da própria humanidade dessa outra pessoa, né? Não é nenhuma pessoa, desse outro, né? Ou seja, esse outro nem humano ele é. O que ele é, não é? O que ele é. É, ele não é nem um quem, ele é um quê, ele é uma coisa. Objeto também não é. É, Então, eu acho que tem aí essa questão que eu acho que é a coisa mais interessante nesse texto, que não fica clara para mim, eu volto de novo a essa questão, que é, na minha interpretação, esse outro é uma interrogação, né? É uma coisa. Para que eu entendo também a posição dele, viu? Para o Axel Honneth, esse outro, ele está determinado e ele é identificado no mundo, só que ele é literalmente ignorado. Ele é um humano no mundo que é ignorado.
que é humilhado, que é oprimido, que é subalternizado. Ele é reconhecido como humano, mas ele é desumanizado. Tem uma dialética nisso aí. É o humano do qual se retira a humanidade dele. Então, ele tem uma identidade humana que lhe é retirada, né? Que lhe é exatamente isso, subtraída. Então, a Camila, inclusive, na aula, ela trouxe o exemplo do elevador. Não foi, Camila? Foi você? Ou foi a Karina? Acho que Sim, foi na minha relatoria teve, aí a Camila comentou, acho que foi isso. Foi isso. exato. Então, é essa questão, né? De você entrar num elevador, né? Não, você tem que estar num elevador. Foi isso que a Camila trouxe. Um elevador de serviço, né? Ou eu trouxe, enfim, não importa. A gente trouxe, foi um elevador de serviço, né? Uma pessoa preta, né? O elevador não pode subir no elevador social, né? Porque tem que estar afastada desse olhar do homem branco, né? Ela está lá como se fosse um local obscuro em que ela tivesse que estar lá, que ela não está lá presente, ela é afastada, não quer nem estar na presença, porque a presença daquele outro, né? A, Esse foi um exemplo que a Camila trouxe com base no livro do Simon Dickel, né? De uma mulher branca com um homem negro dentro de um elevador, né? Então, ele se sentiu extremamente constrangido pelo olhar dela e ela se sentiu extremamente constrangida por estar na presença dele. Então, houve ali uma, não é? A Karina acho que trouxe esse exemplo na última aula. Então, há aí uma desumanização. Eu acho que intencionalmente, eu acho que essa talvez seja a ideia do Honneth, intencionalmente desumaniza-se o outro. O outro é humano, sim, mas eu o desumanizo. Eu trato simplesmente como um outro, né? Acho que esse é o ponto dele, né? Eu já Pode falar, Karina. Não, eu só ia comentar, né, que a senhora perguntou o que vocês acharam dessa página 122, né, e ele está falando, eu entendi, né, que a gente deve, né, se auto-obrigação de tratar bem a outra pessoa, tem a ver com o reconhecimento do valor, né, que todos nós temos o mesmo valor enquanto seres humanos. E aí me lembrou muito essa ideia de a gente deve tratar o outro como gostaria de ser tratado, né? E a gente tem tão isso dentro da nossa cabeça, não sei, eu pelo menos, quando, por exemplo, chegar num lugar de dar bom dia, de sempre reconhecer, às vezes é até automático, né? A gente vê uma pessoa e já é automático da gente reconhecer essa pessoa, né? Nem que seja dando um sorriso, alguma coisa do tipo. Só que aí isso me fez pensar como essa questão da invisibilidade que o Honneth traz é tão séria, porque a pessoa, às vezes, vai até contra uma atitude automática nossa, né, de reconhecer um outro ser humano, né, de segurar isso para não, eu faço questão, eu me dou o trabalho de propósito não reconhecer, né? Eu imponho uma força para que mesmo eu vá contra essa não é uma coisa natural, essa socialização nossa, né? Eu faço questão de não reconhecer, de não dar bom dia, de olhar através dessa pessoa, né? Então, eu fiquei pensando nisso, né? E como tem alguns exemplos que eu vejo hoje em dia, que eu sigo muito esses blogueiros que falam que aumentam de livros, né? E de vez em quando tem alguma polêmica com algum autor de livro que desrespeitou alguém, algum grupo, enfim. E aí eles sempre vêm com uma resposta do tipo, eu sinto muito se vocês se sentiram ofendidos, eu nem pensei nessa questão agora que vocês estão me alertando, eu vou... Então, eu acho que... Mas é sempre essa mesma desculpa, de, eu nem pensei nisso, que isso poderia ofender. Mas será que não pensou? Ou porque aquele grupo é tão invisível para ele, né? Ele fez tanta questão de não pensar naquilo que passa até desapercebido, né? Como o exemplo da Camila até tem a ver com isso. A moça lá fazendo o vídeo dela nem pensou na possibilidade de incomodar aquela moça, né? Porque tá tão
enraizado nela isso, né? Enfim, só fiquei pensando nisso, só falei coisas emboladas. Desculpa. É uma intencionalidade, né, em tornar o outro invisível, né? Se aquele outro não pertencesse ao nosso campo do próprio olhar, né? Porque o olhar ele tem um campo, né? Essa é uma outra palavra interessante, né? Então tem um campo, né? Então a gente não olha, né, o outro e as verdades do outro, a gente olha aspectos desse outro, né? Dependendo do olhar, né? Do canto de olhar, tá falando até a Camila estava presente na reunião passada, né? Em que a Raquel foi relatora, né? Então esse olhar enviesado, esse olhar, não é que a pessoa autista também, né? Ela não Muitas, né, não olham diretamente, né, ou olham muito diretamente, ou não olham que incomoda, aí olha, né, com um canto de olho, né? Isso também está também na pessoa com deficiência visual também, né? Então, a gente olha aspectos dessa pessoa, né? Seja olhando diretamente, seja olhando. A gente não vê essa pessoa de uma forma total no campo da fenomenologia, né? A gente não vê essa verdade do outro, essa verdade interna do outro, né? Isso não nos é acessível. Então, aqui a questão não é nem isso, né? A questão aqui não é nem hipervisibilidade, nem visibilidade, nem olhar de lado, né? Nem olhar de canto, né? Aqui realmente olhar através, ou seja, invisibilizar por meio de um ato intencional de querer ignorar o outro. É isso que ele está dizendo. Existe uma motivação, está nesse slide aqui, está aí apresentado, né? Existe uma motivação voluntária, né, em ignorar esse outro. E justamente o ato de reconhecimento é um ato de afirmação e confirmação, né? O ser humano ele se sente então obrigado. Você já colocou isso? Já colocaram também isso? Ele se sente obrigado voluntariamente, né, a dar um determinado valor, né, para este outro que ele torna sujeito no mundo. Porque não fica só o outro ele torna esse outro sujeito na medida em que ele atribui a esse outro, concede a esse outro amor, atribui a esse outro respeito, né, e pratica com ele, né, a solidariedade, compartilha com ele da solidariedade. Então, o amor na esfera da família, o respeito, de novo, numa esfera jurídica, numa esfera moral, né? E a solidariedade numa esfera das experiências sócio-histórico-culturais, tá certo? Então, continuando aqui no slide, gente, eu acho que eu estou voltando, tá, agora tá certo. Então, ele vai trazer aqui na página 124. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa aqui que eu considerei interessante, né? Eu digo aí no slide: reconhecimento não é simplesmente a expressão da cognição, né? E aí ele vai chegar nessa conclusão aqui, porque tem um caráter mais normativo do que o reforço da identificação de um sujeito, né? Então, quando a criança, aí ele vai dar aqui vários exemplos, eu queria que vocês também trabalhassem um pouquinho esses exemplos comigo, né? Quando sobre o comportamento expressivo da cuidadora em relação à criança, né? Eu vou só aqui ler aqui o slide, depois a gente conversa, né? Então, digo aqui, que o reconhecimento é a demonstração expressiva e acessível do valor que aumenta a inteligibilidade pessoal, que aumenta a inteligibilidade do outro, porque o torna uma pessoa, torna ele um sujeito e, para muitos, uma pessoa também. E o exemplo que ele dá aqui é o exemplo da criança, né, e da cuidadora, e eu coloquei no slide cuidador também, né? Então, quando, por exemplo, a mãe ou o pai sorri para uma criança, esse ato reflexo traduz a percepção de que aquela criança ela é valiosa, né? E, portanto, ela é destinatária do amor, né, dos seus pais, né? Então, esse momento, né, em que, e você já trouxe esse exemplo, né, Karina? Esse momento em que eu dou esse sorriso e confirmo, né, a ação daquela criança no mundo, né, eu a insiro dentro da comunidade, dentro da família, dentro da sociedade, né?
E, num outro momento, né, essa criança, e eu faço isso por meio quê? De uma confirmação, de uma afirmação, confirmação do valor dessa criança, do ponto de vista facial, por meio do sorriso, por exemplo, né? Por meio de um olhar afetivo, né? Por meio desse ato simpático que eu tenho em relação a ela, né? E essa criança, num outro momento, e você inclusive adiantou com um exemplo um pouco mais, um exemplo anterior, né, do seu sobrinho, né? Num outro momento, essa criancinha, ela vai refletir sobre esse ato, né? E ela vai reflexionar esse ato, né? Ela vai reproduzir esse ato, num ato reflexo, né? Em que ela vai se reconhecer, começar a se reconhecer como um sujeito, né? Por meio de uma ação. Então, pode ser que ela volte, ela retorne esse sorriso para a mãe. Ou quando a mãe lhe dá aquele sorriso, ela vai sorrir, mas ela vai sorrir não só para a mãe, mas ela vai sorrir para si mesma, né? Se reconhecendo como sujeito, né? Então, se a mãe deu um sorriso dizendo assim, que bom, você fez esse, né? Enfim, fez essa atividade certinha, naquele ato de confirmação da mãe reconhecendo isso, né? E faz isso publicamente, talvez na escola, né? Na frente dos amiguinhos, da professora e tal. Num outro momento, essa criança, ela vai, né, num momento similar, enfim, ou numa outra situação, ela vai refletir esse sorriso, ou seja, ela devolve esse sorriso para a mãe, né? Mas ao mesmo tempo, em verdade, ela está sorrindo para si mesma, né? Ela está se reconhecendo, é um autorreconhecimento dela. Tipo assim, realmente eu fiz bem nessa atividade, né? Tratei bem meus amiguinhos, né, na escola, falei bem com a professora, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Então, tem muito a ver esse slide com essa parte aqui, né? Ah, na página 125, aqui eu comi ali uma expressão, ali eu digo assim, o reconhecimento é a expressão de uma percepção avaliativa, né? Em que o valor da pessoa é diretamente dado. Então, o que ele está se perguntando aqui, é claro que ele é uma expressão de uma percepção avaliativa e é uma expressão direta, né? Porque essa expressão que ele está trabalhando aqui é a expressão o tempo inteiro, que é a expressão facial, gestual, é essa expressão mais implícita. Ele não está trabalhando aqui com falas expressas, porque a invisibilidade intencional, ela está muito num campo sutil e num campo implícito, né? Não num campo expresso. É por isso que ele está trabalhando aqui o tempo inteiro com a questão dos gestos, da linguagem facial, da linguagem corporal, né? Então, em que o valor da pessoa é diretamente dado. Então, ele coloca também essa questão do reconhecimento, ele transporta, né? Ele transfere a questão do reconhecimento da criança para o adulto. E ele se justifica nesse sentido, né? Na página 125, eu queria que vocês encontrassem essa justificativa, né? Mas, continuando, o adulto tem, né, a seu dispor, ele diz também na página 125, uma série de possibilidades para perceber o valor de uma outra pessoa, que se torna público, né? Como se torna público? Né? Pelas expressões faciais e pelos gestos, por meio dos quais concedemos a uma outra pessoa autoridade moral sobre nós, né? Com fundamento em quê? Com fundamento no seu próprio valor. Então, é aquela questão de você, do ego, o ego ele vai, né? Aquela inclinação do ego vai, ele vai sendo ajustado ao tamanho da própria pessoa, não é? Então, ao conceder valor para uma outra, eu me sinto obrigado em relação a ela, né? Em que sentido? Eu dou, por quê? Porque eu dou a ela uma autoridade moral, uma autoridade normativa, uma autoridade de se autodeterminar e de gerir seus próprios planos e projetos de vida de forma autônoma, de seguir seu destino com liberdade, né? Esse é um ponto aqui, né? Eu digo que ela é uma autoridade moral porque eu concedo a ela um valor de dignidade, né? Então, essa outra pessoa tem, então, essa autoridade moral sobre mim, né?
Por quê? Porque ela tem valor. Então, o valor que eu tenho, eu atribuo a uma outra pessoa, né? Se a autoridade moral que eu tenho, ou seja, que decorre do meu próprio valor, eu atribuo a essa outra pessoa, que passa a ter, numa forma reflexa, também autoridade sobre mim. Do mesmo modo que eu tenho sobre ela, também tem sobre mim, né? Então, é sobre isso aqui que ele está tratando, né? Algum ponto que vocês gostariam de trazer aqui nessa 125? Está quase no finalzinho do texto, né? Tem mais uma página. Faz esse tipo de comparação, ele trabalha muito com a criança, né? Não é só nesse texto, não, também no outro, né? E aí ele diz que ou é aqui na 125 ou é na 124, em que ele trabalha com a criança e depois ele vai trabalhar com o adulto, né? Ele vai falar sobre o adulto, né? Trabalhou diretamente com o adulto, né? Falou sobre reconhecimento, né, diretamente em relação ao adulto, né? Porque eu acho que a questão do adulto está muito relacionada com o reconhecimento social, né? Um reconhecimento da sua valoração, da sua estima social, está num campo público, né? E a questão do reconhecimento da criança está num campo privado, está nesse campo da família. Como ele trabalha essas três questões aí, amor, respeito e solidariedade, então ele meio que linka. E o amor, quando ele fala sobre amor, ele vai falar sobre Hegel no outro livro dele, mas ele também vai falar sobre o amor familiar, né? Ele vai falar também sobre o amor na perspectiva psicológica de Mead, né? E também sociológica, e também vai falar sobre a questão do amor da criança, né? Em Winnicott, na psicanálise, né? Então, o respeito, como ele fez no livro dele, ele trabalhou com o Kant, né? E a autonomia, um direito, a questão da pessoa e da personalidade, e a questão da estima social, que está no campo público, ele trabalha, então, com a autoestima social, com esse reconhecimento social. Então, eu acho que a questão do adulto já está mais nesse âmbito social, quando ele trabalha isso, né? Então, para ele chegar a esse ponto, ele teve que atravessar, partir lá da criança para chegar a esse ponto. E aí eu pergunto para vocês, qual foi a conclusão, se ele chegou a alguma conclusão a respeito, né, ele retorna àquele romance do Ralph Ellison, né, O Homem Invisível, e ele chega a alguma conclusão? Me parece que essa invisibilidade social, né, é uma deformação na capacidade humana de percepção que está ligada ao reconhecimento. E isso a gente percebe pelas expressões e pelos gestos que vão revelar a nossa motivação para agir, né, com base nessa autoridade moral que a gente estava falando com relação ao outro. Foi assim que eu entendi, pelo menos, essa conclusão dele. Não sei se vocês entenderam de modo diverso. O que vocês entenderam? Karine? Ele traz aqui nessa parte final ele vai falar que, é que eu não quero falar, mas assim, na parte final, lá na 126, lá no finalzinho, ele vai voltar a esse romance, né? E vai dizer o quê? Que isso é o quê? Esse tipo de invisibilidade, né? Intencional, né? Essa, essa fenomenologia da invisibilidade, né? Na verdade, ela revela o quê? Não é essa deformação, prof? Isso, isso.
essa deformação da capacidade humana de percepção. Percepção, É uma patologia isso, né? É é, uma deformação, né? Eu diria mais uma patologia mesmo, né? é. E é isso, eu acho que eu acho que esse texto ele complementa o próprio livro dele, né, sobre a luta pelo reconhecimento. Não sei a Camila e a Karina leram o livro, não sei se você já leu esse livro, né? Então faz sentido ele trabalhar a questão do. Achei interessante porque ele traz um romance, né? E trabalha a partir do romance, né? De um ponto de vista filosófico também, psicanalítico, né? E sociológico, né? O que que ele faz, né? Ele costuma fazer isso. E foi muito interessante porque ele forma essa interdisciplinaridade, né, entre campos de saberes assim que se complementam, distintos, mas que se complementam. Eu achei muito interessante isso, né? E parte da literatura para chegar, para desenvolver, né, todas essas concepções, uma concepção muito descritiva também, não é, sobre a questão da percepção, da intencionalidade, da experiência, não é, da visibilidade, né? Da intencionalidade, né? Ou seja, eu acho que esse é um texto bastante, uma característica fortemente fenomenológica do Axel Honneth, né? Ah, não considerei um texto complicado de se ler, é um texto aprazível de se ler, não creio que tenha problema nele, espero que também vocês tenham compreendido, né? E ele complementa lá os nossos estudos que a gente vem fazendo, né, sobre teoria crítica, fenomenologia crítica, tá bom? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa para a gente concluir? Só que eu gostei muito do texto e eu lembrei de várias coisas que a minha mãe me falava ao longo da vida, porque ela, quando engravidou de mim, ela decidiu fazer pedagogia, quando ela quis ter filho, né? E ela falava muito dessa questão, justamente desse momento da comunicação da mãe com o bebê e como você coloca, né, essa faz essa introdução para esse mundo, né, social, enfim. E eu gostei muito do texto, gostei bastante e da relatoria. Eu acho que eu dei esse título, né, entre a fenomenologia e a filosofia moral, porque eu acho que é basicamente isso que ele está fazendo aqui, né? Eu acho que ele está trabalhando aí com uma Uhum. fenomenologia da invisibilidade, a filosofia moral kantiana, né? Ao mesmo tempo está trabalhando com essa questão da literatura, também, enfim, é bem interdisciplinar, né? E, e um ensaio, eu acho que tem uma pegada assim de ensaio, né, sobre o que que significa olhar através do outro, né? E é muito interessante, gente. Enfim, então vamos ficar por aqui hoje, né? Desejo a vocês aí um ótimo final de semana. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Karina? Nem perguntei, Karina, Camila. Eu só ia falar também, obrigada pela relatoria. Achei que foi um bom complemento, casou muito com as aulas do mestrado, então só isso mesmo. Fica gravado, né? Eu também ratifico as palavras das meninas. Sobretudo para mim, para a Karina, pelo curso que estamos fazendo juntas no mestrado, o texto caiu como uma luva, realmente complementando as leituras, e seria uma leitura que de repente seria interessante de fazermos individualmente, mas aí com a relatoria da professora, né, a gente consegue desenvolver outras reflexões bem melhor assim. Foi Navegar, né? A gente vai bom. navegando, né? Melhor, né? Tá certo, gente. Então, na terça-feira, a gente se vê lá na aula, né? Eu vou enviar também o link da aula. E está gravado, né? Aí eu coloco daqui a pouco lá no nosso grupo, tá bom? Então, desejo a vocês aí um ótimo final de semana. Obrigada aí pela partilha de conhecimento, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.